Salve, rapaziada. Bom dia para todo mundo aí. Mais um clube do Nordeste eliminado agora nas quartas de final. O Bahia quase chegou na semifinal da Copa do Brasil e caiu nos pênaltis para o Grêmio. E assim, me lembrou muito Sport e São Paulo na Copa do Brasil. Para mim foi a mesma coisa, tá, gente? Com cenários ali um pouquinho diferentes, mas de modo geral o contexto foi o mesmo. Primeiro, nem todo mundo acreditava na classificação, ou melhor, a minoria acreditava. Diria que uns 20, 30% acreditava na classificação antes do primeiro jogo. Então, assim, a torcida do Sport e a do Bahia, a maioria que analisa com um pingo de lucidez, não acreditava na classificação. A maioria ali, tá, gente? 70% estava descrente. Beleza. Vem o primeiro jogo. E aí o Bahia empata com o Grêmio no jogo que estava vencendo e que estava fazendo um ótimo jogo. Para mim, aquele jogo do Bahia contra o Grêmio na Arena Fonte Nova, no primeiro jogo da Copa do Brasil, é um espelho de um bom jogo do Bahia, que conseguiu ser consistente nos 90 minutos na marcação e conseguiu agredir muito mais o Grêmio do que o oposto, do que a situação oposta. O Grêmio praticamente não ameaçou o Bahia com chances claras. O Bahia fez uma partida sólida, mas teve deslize ali nos minutos finais. O Grêmio foi lá e achou um gol, 1-1. Vai para a Arena do Grêmio, e aí tem ciclone extratropical, alerta, né, de ciclone extratropical. Tem o fator Grêmio, né, a Arena do Grêmio, o Renato Gaúcho, o Grêmio é muito copeiro, o Grêmio tem mais qualidade técnica, tem o Soares, tem o Bitelo que dispensa apresentações, Vidia Sante, enfim, o Grêmio tem um time, um elenco mais completo do que o Bahia. E aí, mais uma vez, a torcida vai para a Arena do Grêmio descrente. Vai. A torcida, quando eu falo, a torcida do Bahia vai acompanhar o jogo sem acreditar muito, de fato, na classificação. Tipo, ó, dá, mas, pô, não vai. Dá para acreditar, mas vamos ser bem sérios. De modo racional, não vai. Como a torcida do Sport, né? Termina o primeiro jogo, o Sport perde de 2-0 e aí, meu amigo, 98, 99% da torcida não acreditava mais numa classificação. Inclusive eu. Eu até falei, a gente vai perder de novo no Morumbi. Foi a mesma coisa. Só que a do Bahia, a probabilidade era maior, né? Era um empate, tem o jogo da volta, o Bahia poderia se classificar, óbvio. A probabilidade do Bahia se classificar era maior do que a do Sport naquele cenário. E aí o Sport faz 3-1. Meus amigos, ninguém acreditava naquilo. Ninguém. 1%, 0,1% da torcida acreditava naquilo. Num 3-1 lá no Morumbi. E aí a gente foi eliminado nos pênaltis, né? Juba perdendo pênalti, o decisivo perdendo pênalti. Pipocou naquele pênalti de fato. E aí a sensação no pós-jogo é até difícil expressar tudo em palavras, porque é o torcedor. É o torcedor, a gente fica naquela, porra, meu irmão, como é que eu vou abrir aqui uma live pós-jogo depois de tudo isso que aconteceu? Essa carga emocional de ninguém acreditar, inclusive nem eu mesmo acreditar no meu próprio time, numa classificação, e meu time chegou no quase ali, por causa de um pênalti não se classificou. E aí você vem pra live pós-jogo de fato sentindo orgulho. Fomos eliminados de forma honrosa. Diferentemente das últimas Copas do Brasil, que o Sport foi eliminado na primeira fase, contra time de série D, C, D, D, D. Nas últimas 4 Copas do Brasil antes dessa, eliminações ridículas em primeira fase, por amadorismo de diretoria, por péssimas contratações e também o técnico normalmente fazia um péssimo trabalho. E aí o Sport cansou de ser eliminado na primeira fase. Termina o jogo, a gente já começou a se habituar, a se acostumar com a eliminação patética em primeira fase de Copa do Brasil, né? E o Bahia normalmente não chega muito longe. E aí a situação do Bahia na Arena do Grêmio foi a mesma, velho. Os caras olham assim, meu irmão, a gente conseguiu jogar uma partida corajosa, uma partida valente, uma partida firme, de certa forma, que não se tinha o baque em momento algum da Arena do Grêmio. O Bahia acha um primeiro gol, uma pintura com o Everaldo no ângulo, consegue fazer um bom início de segundo tempo. O Marco Felipe estava no dia iluminado, só que aí tomou o gol de empate, né? E mais uma vez o Bahia tomou o gol de empate, sentiu nos minutos iniciais, mas depois voltou a agredir o Grêmio, e o Grêmio também agredia. Então, assim, acho que ontem, de fato, fica um saldo positivo para o Bahia de um time que não vai cair para a Série B. Eu falei isso aqui já para você, não vai cair, gente, porque o Bahia não é
O Bahia não está ranqueado hoje como os piores times da Série A, não está ali nos 4 piores times da Série A. O Bahia tende a evoluir um pouco mais, ainda mais porque tem uma janela de contratações aí. Eu acho que o Bahia vai subir ali um pouquinho para a 13ª, 12ª colocação e ter um término de Série A um pouco mais estável. Então, assim, ficou esse sentimento de orgulho e de esperança, né, para a temporada, que não vai ser uma temporada. Eu não acredito que o Bahia vai cair para a Série B, tá, gente? Pode ser que caia, mas eu não acredito nisso, por tudo que a gente tá vendo, o Bahia jogar, o crescimento de Cauli, o crescimento de Kaique, enfim, o time criando ali uma solidez maior durante os jogos e tal, apesar de que os resultados precisam chegar também, né? Não adianta muita coisa você melhorar um pouco, desempenho um pouquinho ali, criar mais, mas se a bola não vai na rede, você não soma os 3 pontos, não adianta de nada. Aí eu vou passar para vocês um trechinho aí da coletiva, ó, da live de Darino Senna, que foi muito sentimento aí, ó, de orgulho, que ele bate no peito, mostra o escudo do clube e fala, meu irmão, eu sou Bahia e tal. De fato, ficou com esse sentimento também para a torcida do Sport quando ele foi eliminado para o São Paulo. Pô, meu irmão, aqui a Sport a gente é grande, mesmo a gente na Série B, a gente conseguiu incomodar os caras na casa dos caras, ganhando na casa deles, quebrando um tabu absurdo, e quase que a gente se classificou. Por detalhe do futebol, penalidades, acontece, o Bahia acabou sendo eliminado, tá? Ponto parágrafo mais uma vez. Concordo plenamente em relação à arbitragem que Darino disse. Na verdade, isso aí é uma opinião de 99,9% dos torcedores do Bahia, do Grêmio, do Inter, do Fortaleza, do Palmeiras, do Sport. Não foi nada. O que a arbitragem fez foi um escândalo. Operaram o Bahia ontem. Só que, de fato, acabou não dando em nada, porque Marcos Felipe fez um milagre no pênalti que acho que foi Cristaldo que bateu e Marcos Felipe fez uma defesaça. Mas assim, se o Bahia perde o jogo no tempo normal, meu amigo, essa arbitragem seria a manchete aí nacional, tá? Porque foi um escândalo que o Wilton Pereira Sampaio fez. E aí é que tá o ponto, né? Ele é um dos melhores, não, aí pronto, aí você já tem a noção, né? Se ele é um dos melhores, imagina os piores. Mas pra mim ele já é um dos piores, tá? Árbitro FIFA e tal, apitou a última Copa do Mundo, é fraquíssimo, essa é que é a realidade. E o VAR, e cadê a galera do VAR? Sumiram. Inacreditável como nenhum cara do VAR chamou o Wilton Pereira Sampaio para revisar o lance, tá? Bom, eu vou deixar um trechinho agora da live de Darino, eu concordo muito com o que ele disse aí em relação a vários pontos, mas estamos eliminados, né, Darino? Estamos juntos, meu irmão. Eu fui eliminado nas oitavas e tu foi eliminado nas quartas de final, tá? Abraço aí para todo mundo, tá, rapaziada? Tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu. Cara, eu tô orgulhoso do Bahia, velho. Eu sei que parece até uma contradição, porque eu critiquei aqui a declaração de Renato Paiva depois do empate no jogo de ida contra esse mesmo Grêmio, onde ele disse se sentir orgulhoso do time, né? Só que ali era uma situação diferente, porque o Bahia vem de uma série de resultados ruins, vinha fazendo uma partida muito digna, segurando uma vantagem merecida e entregou a paçoca pelo segundo jogo consecutivo aos 49 minutos do segundo tempo, o que é um contrassenso tremendo com as nossas tradições, né? Da mística, de virar jogos improváveis nos minutos finais. Mas hoje eu me utilizo das palavras do treinador para falar do meu sentimento em relação ao time. Tô orgulhoso, velho. Tô triste pra caralho. Tô segurando o choro aqui, velho, porque o jogo tava se desenhando para virar uma página inesquecível e gloriosa na história do Bahia. O jogo estava se desenhando para se concretizar num feito que a gente não alcança há 33 anos. Muita gente aqui nesta live hoje nem era nascida. Eu estou falando de quê? Da última vez que o Bahia chegou numa semifinal de competição nacional. E essa história tinha contornos dramáticos, com uma indefinição sobre a realização do jogo, que atrasou 1 hora para iniciar, em virtude das fortes chuvas em Porto Alegre, da ameaça de ciclone, dessa bagunça que é a Confederação Brasileira de Futebol, dessa falta de respeito que impera com torcedores, com a segurança dos torcedores, com a integridade física dos atletas.
Mas, enfim, depois de muita enrolação, depois de muita indefinição, decidido pela realização do jogo, a chuva colaborou, contrariando as previsões meteorológicas, deu uma trégua, só voltou a chover forte na cobrança dos pênaltis. E o jogo começa com o Bahia meio perdido, o Grêmio pressionando, mas o Bahia vai se acertando em campo. Vai conseguindo trocar passes, neutralizar a pressão do adversário, a pressão da torcida na arena do Grêmio. E o time começa a criar suas oportunidades. Marcos Felipe tinha feito um milagre nesse momento ainda de instabilidade do Bahia. O primeiro dos vários milagres que ele operou hoje. Que atuação espetacular de Marcos Felipe, hein? Que atuação de gala do goleiro do Bahia. Mas na sequência, depois que o Bahia se estabilizou, Everaldo teve a chance, acabou batendo livre na área, sem marcação, em cima do zagueiro do Grêmio. E aí o jogo ficou equilibrado, o Bahia com personalidade. E aí eu comecei a alimentar minha esperança. O time não era nem sombra daquele time bunda molisco do primeiro tempo contra o Cuiabá, nem sombra daquele time bunda molisco dos 3-0 que sofreu contra o Santos. Passava longe daquele time que tomou, aquela goleada que tomou, que eu não quero nem lembrar aqui, contra vocês sabem quem, no início da temporada. Mas eis que aparece essa instituição nefasta, ordinária, desonesta, descriteriosa, tendenciosa, lixo, que é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira é um lixo. E não se trata de complô, não se trata de favorecimento ao maior. Se trata de falta de preparo, falta de coragem, falta de respeito aos torcedores, a nós da imprensa que vivemos do futebol. A arbitragem brasileira é o desserviço às tradições do futebol pentacampeão mundial. É um lixo. Como é que marca um pênalti daquele? Um lance totalmente acidental. A bola pega na coxa de Acevedo, pega na cintura, para depois bater no braço. Tem VAR pra quê? Canalhas! Vocês são mal preparados. Vocês são desonestos. E quem me conhece sabe, velho. Eu não condiciono minhas análises à arbitragem. Eu não gosto de utilizar a arbitragem como desculpa para escamotear incompetência de treinador, jogador e principalmente de dirigente. Eu não faço isso. Mas hoje foi demais, velho. Um lance claro, vários ângulos mostrados na transmissão. Se tem a zorra do VAR, para que não chama o árbitro? E um dos melhores árbitros do país, viu? Para você ver o nível dessa arbitragem ordinária, mequetrefe. Mas graças a Deus, valeu a máxima. A justiça se fez em campo. Apesar desse rebanho, Marco Felipe foi lá e operou outro milagre. Temos que canonizar esse homem, viu? São Marcos Felipe. Como brilha na Copa do Brasil.